nosso cliente. Conecte Internet, aqui você é mais contente. Bem-vindo, bem-vindo, sem medo, vem com tudo. Conecte Internet, a conexão do futuro. Bem-vindo, bem-vindo, vem pra ser nosso cliente. Conecte Internet, aqui você é mais contente. Consultório Médico Marileia Carvalho. Consulta e procedimentos. Rua 15 de Novembro, 230, Centro de Itanguá. Telefone 99642-6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Rio Bonito, Itanguá. 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja bem-vindo. Hoje é dia 26 de novembro de 2024. Minha gente, o Natal tá pertinho, hein? Muito obrigado aos amigos que estão sempre ligados, nos acompanhando em nossa programação. Hoje conosco aqui, meu amigo Léo Peclá, nosso convidado hoje aqui. Léo é professor, é terapeuta, vamos bater um papo aí sobre saúde mental e outros assuntos que sempre nos interessam, que sempre abordamos aqui. Minha gente, Léo é um parceiro das antigas aqui do programa Flávio Azevedo e hoje estará conosco aqui, conversando com a gente, enquanto nós vamos aqui mandando os links aí para a moçada poder nos acompanhar, nos prestigiar. Vamos aqui com a nossa vinheta para abrirmos o programa Flávio Azevedo dessa terça, 26 de novembro. Vamos em frente. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você.
Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você, o importante é você, o importante é você. Beleza, beleza, minha gente, é isso aí. Seja você muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está ligado aí na nossa programação. Meu amigo Léo Peclar, bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho da sua participação aqui mais uma vez. Você que é um dos nossos orientadores aqui, sobretudo quando o assunto é saúde mental, quando o assunto é bem-estar físico e focado na questão das emoções, etc. É um prazer grande ter você aqui conosco. Seu boa tarde aí para a galera que está nos acompanhando. Ô Flávio, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui, aqueles também que estão assistindo. É uma alegria estar aqui, Flávio. Você sabe que é sincero o que eu falo. Sempre que eu puder, estarei aqui. Eu acredito muito no poder da palavra, no poder da comunicação e transmitir aquilo que a gente sabe para poder ajudar outras pessoas também. Beleza, Léo, vamos começar então, antes de mais nada, sem mais delongas. Próximo dia 30 de novembro tem uma programação aí, todo especial que você está montando. Fala pra gente disso aí, como é que é? Flávio, é um evento de sucesso já. É a 7ª edição, em 2 anos, do workshop Mestres da Oratória. É um dia inteiro onde eu vou ensinar as pessoas como melhorar sua comunicação, como ter uma comunicação mais persuasiva, gatilhos mentais, inclusive para quem trabalha com vendas. E, além disso, um total desbloqueio, um destravar emocional com técnicas da PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então é a 7ª edição, Flávio, de sucesso, no edifício Rossi, ali em Itaboraí, em frente ao antigo Costa Azul, que hoje é o supermercado Barcelos, um prédio bem legal, bem moderno. Todos estão convidados. Workshop Mestre da Oratória. Afinal de contas, vou tentar, gente, fazer um spoiler aqui, né? Vamos tentar. Léo, eu trabalho com comunicação, sou um falante, como todas as pessoas em geral são falantes. Mas assim, eu percebo muita dificuldade que as pessoas geralmente têm para exatamente fazer aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, que é o falar, né? É essencial para a nossa sobrevivência se abrigar da chuva, do sol, né? Se alimentar, né? Tem a questão das relações, mas quem tem boca vai a Roma, né? Diz o pensamento, e assim, eu entendo que a comunicação, a fala, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, de muito julgamento, de muita gente preocupada com o que vão pensar do que vou dizer. Tem muita gente economizando palavras, né? Tem muita gente com medo de falar. Se estiver a conversar com um cara que já está se relacionando há algum tempo com a moça, e ele diz que, cara, não sei nem o que dizer para ela, cara, não estou com medo de dizer que eu amo, e aí ela achar que eu estou apaixonado e me largar, a mulher saber a mesma coisa, etc. Então, essa coisa do falar, do se expressar, tem sido meio que um fardo para muita gente, eu tenho percebido isso. E eu queria entrar muito na questão conceitual disso, né? Para não dar nenhum spoiler do que vai acontecer no seu evento, que inclusive eu quero um dia fazer esse evento que você faz, que embora eu seja um profissional de comunicação, seja um falante, mas a gente sempre participar desses workshops são importantes. Mas fala um pouco disso, Léo, essa dificuldade, e eu quero insistir nessa palavra. Eu percebo que por vezes a comunicação, o falar, é um fardo para muita gente. O cara consegue às vezes se expressar melhor mandando uma carta, um bilhete, um zap, um zap, um direct, né? um messenger,
porque não tem olho no olho, porque não consegue ver a expressão do outro, a reação do outro. Então, fala um pouco disso, Léo. Tá, eu vou dar spoiler sim. Sem problema, Flávio. Ó, uma coisa que eu falo muito lá. E toda vez que eu venho aqui, eu falo com você sobre o impacto que a infância tem na gente. Sim. Na verdade, esse medo de falar é o medo do julgamento alheio. Só que esse medo que nós temos, muitas vezes é inconsciente, a gente nem sabe que tem. Por quê? Durante a infância, muitas vezes, nós fomos ali tolhidos, julgados por pessoas, seja familiares ou professores. E a gente cresceu com esse medo de expressar emoções e o que a gente pensa, na verdade. Então eu sempre falo para as pessoas, Léo, eu tenho dificuldade de falar em público. O problema não é o público, porque pensa bem, Flávio, o público são pessoas como eu que estão ali, que têm a mesma capacidade que eu tenho também. A questão é mais profunda do que isso. A questão não é o público, é a percepção que eu tenho, o medo de ser julgado, criticado, que isso paralisa a gente. E a gente trabalha muito isso lá, como destruir essas crenças que nós temos limitantes do medo alheio. Inclusive, Flávio, eu acredito que um dos maiores medos que nós temos é o medo do julgamento. Isso está entranhado em nós, vem desde a infância. A gente é um adulto, às vezes, preocupado com o que o outro vai pensar. Eu falo muito isso no workshop. Uma coisa, eu falo assim, o pessoal acha engraçado. Quando eu estou fazendo uma palestra ou algo assim, 10% não vão gostar. Aí eu brinco com eles assim, então nesse momento aqui no workshop tem 10% que não estão gostando do que eu estou falando. É uma estatística mais ou menos. Aí eu falo assim, infelizmente, se você não está gostando, o problema não é comigo. Você vai ficar sem gostar e eu não estou nem aí, cara. Mostrando para eles que essa deve ser uma atitude, né? Eu faço o meu melhor, é claro. Mas se no final do workshop você chegar e falar assim, Léo, vou te dar uma sugestão para você melhorar aqui, eu vou vir com o maior carinho. É diferente do cara que fala assim, eu não gosto disso aí porque eu não gosto. Não fica a cara dele. Tô nem aí, cara. Isso aí é questão profunda sua. E outro ponto que eu queria falar, que a gente pode aprofundar também, Flávio. Você falou que somos seres falantes. E eu trabalho muito lá, que essa fala não é só através da voz. É a comunicação não verbal, expressões faciais, postura corporal. E o pessoal sai de lá impactado. Que achando que justamente... achava que eu ia falar só sobre ser palestrante, sobre a fala em si, mas a gente comunica o tempo todo. Perfeito. E me parece que, sobretudo, as novas gerações, essas que estão sendo formatadas no mundo virtual, né, com o telefone celular na mão, com o computador, com não sei o que, etc. e tal, essa moçada parece que ainda tem uma paura, né? E aí não é nem medo, né? Não é nem medo, não é nem receio e tal. O que eu percebo dessas pessoas é paura, né? Paura é um termo italiano que eles usam para pavor, para designar pavor. Essas novas gerações, galera, sobretudo adolescentes e tal, eles têm essa paura de não conseguir, né? De ter essa dificuldade e tal. É porque eles acabam tendo uma percepção diferente dos adultos também em relação à fala, em relação aos julgamentos que podem vir a partir do que está sendo dito, Léo, é isso? Não, perfeito. E além disso, não são acostumados a falar em público desde pequeno. Falta estímulo também. Estímulo. As escolas, cada vez menos trabalhos em grupo, cada vez menos leitura, que a leitura também nos ensina a falar. Tem uma geração, você falou, que está escondida atrás de uma rede social, de um aparelho. Então, bota ela para falar em público para ver. Tem um pavor, essa paura que você falou aí. E aí lá, por exemplo, Fábio, eu falo o seguinte, você vai fazer uma comunicação, seja uma reunião com seus liderados numa empresa, seja uma palestra, seja um trabalho na faculdade. É só um exemplo aqui. Se você botar a mão no bolso, por exemplo, o que a gente aprende sobre essa postura? A mão no bolso indica insegurança, escondimento. Então eu que estou acostumado com isso, sou bem mesmo assim, treinado na oratória, na PNL, se eu vou numa palestra, num culto, eu vejo alguém com a mão no bolso, eu já sei assim, está nervoso, está inseguro. E nem a pessoa às vezes sabe, porque isso é um escondimento inconsciente. Então essas dicas são muito legais no encontro, Flávio. Vai muito além apenas de como você falar em público.
é um evento de comunicação e oratória. Arrumaram agora a tal da postura do segurar o braço, né? Para tirar foto, né? Na hora de tirar foto, né? Segurar o braço, né? Porque mão para frente aqui fica estranho, né? E tal, mão no bolso, tem essa comunicação da insegurança, e aí tudo bem, eu acho que criaram essa postura de um braço arriado e o outro. Você vê muito isso segurança. Você vê muito isso nos políticos, né? O camarada, as fotos aí dos Pablos Marçal da vida, aí, sobretudo esses que têm esse treinamento mais de comunicação. E é isso mesmo, transmite realmente essa ideia de um pouco mais de arrojo, de segurança, é verdade isso, não? É verdade, Flávio, são gatilhos mentais. Esses gestos não são assim apenas inventados, são estudos a partir da PNL, que é a Programação Neurolinguística, você sabe muito bem disso. Então são estudos, o que aquilo impacta em quem está te vendo. Você falou em político, aí eu vou te dar um exemplo. Não sei se você percebeu que muitos políticos usam camisa azul social. Já percebeu isso ou não? Você acha que é coincidência? Não, claro que não. Existe a psicologia das cores, que eu também falo no meu workshop. E o azul, nesse universo, ele é tido como a cor da amizade. Por isso que eles escolhem o azul, a maioria. Então não é assim aleatória essa escolha. Então é muito amplo, Flávio, esse evento, sabe? Porque a comunicação ela envolve a comunicação não verbal, a postural, e a principal delas que eu acho, Flávio, é a comunicação interna. Como que você vai se preocupar em comunicar algo para alguém se o que você se autocomunica é limitante? Se eu acho que eu não consigo, que eu não posso, aí eu não vou conseguir falar em público, eu sou tímido. Então a comunicação interna, gente, é a principal. E lá nós fazemos vários exercícios em grupo, onde vamos destravar, desbloquear e mudar a forma como você olha para você mesmo, para depois você pensar em comunicar algo para alguém. E já que nós estamos falando dessa questão de medo, dessa questão de receio e da própria comunicação, que é o que você oferece como principal atrativo lá desse workshop, e você até falou dessa questão das cores, né? E como eu citei aqui o Pablo Marçal, eu queria... E assim, gente, se você acha que o Pablo Marçal é um grande picareta, tá tudo bem, tá? Mas ele nos trouxe, na campanha onde ele foi candidato a prefeito de São Paulo, ele nos trouxe assim, algumas falas, alguns gatilhos, que eu acho extremamente interessantes. E ele, como é um sujeito que tem expertise nessa área de comunicar com o público, de vender coisas, etc. e tal, ele é um sujeito que domina muito esse falar com o público. E ele trouxe, Léo, uma fala constante sobre a tal da mudança de mentalidade. Escutei ele falar em determinado momento que nós fomos sequestrados pela esquerda emocionalmente, que dá uma grande discussão, mas assim, em parte eu concordo com ele. Uma certa dependência que nós temos de estados, de bolsas disso, de auxílio daquilo, etc. e tal. Isso meio que eu entendo que acaba gerando uma preguiça coletiva nas pessoas. Não, fica tranquilo porque tu vai ali. A impressão de que nós temos que aquilo que é público é de graça, e não é, custeado com os nossos impostos, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas eu queria centralizar aqui, sobretudo, na tal da mudança de mentalidade. Eu acho que o maior PNL, o maior comunicador, o maior neurolinguista que existiu, talvez o primeiro deles, tenha sido Jesus de Nazaré, que é um camarada que vem falar sobre a tal da conversão. Claro que ele falava num espectro religioso, né, etc., se converter do pecado, aquela coisa. Mas a palavra conversão, ela tem muito a ver com você estar indo numa direção e de repente voltar, né? Convergiu, né? Converter significa isso. E quando me falam sobre mudança de mentalidade, eu acabo entendendo que a mudança de mentalidade é meio que uma conversão. É você ter uma determinada prática e de repente adotar um outro modo, adotar uma outra percepção das coisas, sobretudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu entendo que dentro dessa maluquice que virou a nossa existência, a cura talvez esteja muito dentro da lógica da mudança de mentalidade, de colocarmos as lentes corretas diante do visual ao contemplar cenários, né?
Mas eu queria conversar com você sobre a lógica da mudança de mentalidade. É isso que nós estamos precisando, muita gente está precisando mudar a mentalidade para alcançar aquele objetivo que o cara tem há 10 anos e nunca chega, né? Como é que é isso? Basicamente, Fábio, o que eu falei sobre aquilo que eu falo para mim mesmo. Todo mundo conta uma historinha para si mesmo. Então, qual a mentalidade que eu tenho? Eu chego num evento como esse de oratória. E quem se inscreve, é claro, tem alguma ferida nessa área. Eu não vou para o evento de oratória se eu não tiver dificuldade com oratória, concorda? Eu não concordo, não. Ou comunicação. Eu acho que a gente deve ir. Eu, por exemplo, que não entendo que eu tenha ferida nenhuma, mas eu tenho a maior vontade de ir lá. Não fui ainda por uma questão de agenda e tal. Porque eu acho que a gente, por mais que você não tenha feridas, mas é bom você ir lá para fazer o profilático. Não, mas eu ia falar isso aí, eu ia completar. Alguns chegam lá travados e querem destravar. Outros chegam já que são bons em comunicação e querem evoluir e melhorar. Isso, Mas é uma ferida, não adianta. Se eu quero avançar, porque eu quero sair daqui e ir para lá. Certo. Nesse sentido, estou falando. Sim. Tá. Ele chega lá com uma mentalidade, seja qual for. Eu tenho dificuldade de falar em público. Exemplo, é a mentalidade, muitos vão falar justamente com essa mentalidade. Léo, quando eu chego no público, eu travo, fico tremendo, tenho dor de barriga, garganta seca, muitos deles são assim, que é um mecanismo de luta e fuga que gera ansiedade, adrenalina, tudo mais. Essa mentalidade que eu falo, Fábio, é formada ao longo da nossa vida. Isso é tão claro para mim, gente, como o raio do sol. A gente nasce uma folha em branco. E também, como terapeuta, eu vejo isso no meu consultório diariamente. Aquilo que foi semeado em nós vai gerar uma coisa. Nós temos aqui diante de nós, Flávio, um computador. Existe o hardware e o software. O hardware é a máquina, o nosso cérebro. O software seria o quê? As programações que foram colocadas em nós. A mentalidade foi criada em nós. Seja o papai, mamãe, a escola que eu estudava, os desenhos que eu via, o bairro que eu morava, a cultura que eu tinha. Então essa mentalidade cresce em mim. E acontece, Flávio, que vira um padrão. Hoje em dia, no estudo da neurociências, que é a coisa mais moderna que existe em relação à mentalidade humana, a palavra inconsciente é sinônimo de padrão, Flávio. Então eu tenho um comportamento padronizado, uma mentalidade padronizada. Então é muito difícil eu conquistar meus sonhos, como você falou, se eu tiver um padrão limitante em mim, uma mentalidade de escassez, de incapacidade, de não merecimento, uma mentalidade de fato derrotista. Mas não é porque eu quero ter isso. Como eu sempre falei com você, são crenças limitantes. Essa mudança de mentalidade que você falou é essencial. E como que ela acontece, Flávio? Para mim, tem duas formas que eu ensino também lá. Como que eu vou instalar novo software no nosso hardware aqui, que é o nosso cérebro? Ou pela repetição de um comportamento novo, ou pelo impacto emocional. E o impacto emocional, minha gente, é exatamente quando, em grupo ali, ou individual no consultório, eu faço técnicas de PNL, de hipnose. É quando a pessoa fecha o olho, eu levo ela uma emoção, até um impacto emocional muito forte, que vai mudar aqui, criar novas sinapses neurais e vai mudar a mentalidade, ou seja, criar um novo caminho neural. Por isso, nesse dia, muitas pessoas chegam lá e saem destravadas. Eu tenho vários depoimentos, aqui não é papo meu, você me conhece, de pessoas que, após esse evento, Léo, manda um vídeo para mim, estou aqui na faculdade, acabei de fazer um trabalho, não estou acreditando, Léo. Eu fiquei tranquila. Até antes do evento eu estaria cagando toda aqui, tremendo toda. São vários depoimentos. Vou te dar um exemplo, a força do impacto emocional, Flávio, tá bom? Como é que o impacto emocional muda a mentalidade e de forma rápida. Me fale uma cena da tua infância que você lembrar agora aí. Pode ser boa ou ruim. Qualquer cena que vier à sua mente agora. A primeira delas. Uma só que eu quero. A primeira delas que eu lembro assim, eu tombando de velocípede, eu morava no sítio com papai e mamãe lá. Eu lembro de tudo rodando assim, cara, né? Porque eu caí, né? Lembro de tudo rodando, depois eu ficando enganchado numa bananeira lá embaixo. Há quantos anos atrás isso? 48,5, quase 50. Olha que interessante. Eu falei ela porque é a primeira recordação que eu tenho. 48 anos atrás, presta atenção, como se fosse hoje. Agora, hoje nós somos aqui, que dia é hoje? Terça ou quarta? Terça-feira. Terça-feira. O que você almoçou terça-feira passada? Não lembro. Quarta.
Também. Quinta. Você lembrou uma coisa de 48 anos atrás, lembrou uma coisa de 3 dias atrás, 4 dias. Por quê? Me fala. Teve impacto emocional? Impacto emocional. Aquela cena foi tão forte, ela juntou os neurônios de forma mais forte, mais impactante, e quando os neurônios se juntam, criam novos caminhos neuronais, que é o tal do hábito, enfim, não importa, a crença da pessoa. Então, nesse dia, eu faço dinâmicas em grupo, onde as pessoas vão gerar esse impacto emocional e vão criar um caminho neuronal, por exemplo, de coragem, de habilidade de falar em público, de comunicar melhor, a postura. É muito interessante. Então, a mentalidade, para mim, você falou, ótima fala, é essencial. Nossa mentalidade geralmente é derrotista, de não merecimento, de escassez, desculpa. E justamente, quando eu falo que, você falou sobre percepção, o problema nunca vai ser o público. Se pensar bem, o público é apenas um público. São pessoas como eu, que vão no banheiro. Ninguém está me ligando aqui. Mas a questão é a percepção que eu tenho do público. Lá no encontro eu dou exemplo sobre as fobias, Fábio. Quem tem fobia de barata, por exemplo, é a mesma coisa. A mentalidade dele criou uma coisa em relação à barata como se ela fosse um monstro. O problema não é a barata. Olha o tamanho da barata, é um bichinho pequeno, concorda? Se eu pisar na barata, racionalmente falando, eu acabo com ela, concorda? Certo. Porém, foi criada uma mentalidade, uma percepção em relação à barata que ela parece que me domina. A pessoa grita, chora. Tem casos cômicos que a gente for contar aqui, né? Eu tenho pacientes que eu atendo que se tiver barata em casa não entra enquanto alguém não for lá e não matar. Você entende? Então a questão, assim como da barata, o medo de altura, o medo de falar em público é a mesma coisa, gente. A questão não é o público, mas a tua mente criou uma percepção que você vai ser julgado, ou que vão te criticar, coisas que vêm na percepção. Aí eu te pergunto, e se alguém me julgar? Qual o problema? A gente é julgado o tempo todo. E quando eu mudo essa percepção, eu estou lá falando em público, seja o que for, sabe que eu dou muitas palestras, você também, né? Comunica bastante. Eu já entro assim, não estou nem ligando, vou me julgar ou não. Uma coisa que eu falo no evento lá muito, Flávio. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Então, quando eu tiro o foco de mim e foco mais na mensagem, parece que eu fico liberto, sabe? Eu quero que minha mensagem aconteça naquele dia. O mensageiro é um bosta mesmo aqui. Pode falar mal do mensageiro, mas se você pegar a minha mensagem, eu até brinco com eles. Se vocês não gostarem de mim, mas botarem em prática o que eu falei, já valeu para mim. Você entende? A mensagem é mais importante. Mas se eu entro focado no mensageiro, vão falar de mim, vão me julgar, não sei o quê, aí ferrou, você vai travar mesmo, cara. E assim, cara, até onde que a nossa infância, já que você sempre volta nela lá, os terapeutas sempre voltam nela, né? Você vê o currículo seu, por gente. Se você tiver aí, manda para ele. Até onde que, entendeu? Entendi. Até onde que a questão da infância é determinante para essa situação dessa paura, Léo, seja da comunicação, seja qualquer outra coisa, né? É só o cala-boca menino lá na infância? Como é que é isso? Então, Flávio, não é só o cala-boca menino. Esse cala-boca menino, para mim, ele ensina as pessoas justamente que ela não pode expressar-se. Não é só o cala-boca. Começa com esse cala-boca, mas esse cala-boca falado 300 vezes, você imagina. Uma criança que ouve isso repetidamente. Ou seja, eu não posso me expressar. Mas é engraçado que, eu não sei se você lembra, quando a gente era adolescente, que a gente era criança, tinha uma frase clássica para responder o Paulo Cala-Boca, que era: cala a boca, já morreu. Quem manda na minha Quem boca? manda na minha boca sou eu. Né? Mas parece que o cala-boca impacta muito e o cala-boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, impacta quase nada, né? E assim, parece que a garotada não assimilou mais essa história do quem manda na minha boca sou eu, né? Fico com a impressão de que, como nós nascemos numa época de um regime militar que tinha uma postura mais vigilante sobre a população,
aqueles que eram meio rebeldes contra aquele regime de governo criaram essa fala, né? Mas aí depois veio uma suposta liberdade e perdeu-se de vista a história do cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Mas eu entendo que, não por conta de questões políticas, mas eu entendo que talvez fosse um mantra que nós precisávamos revisitar. O cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Mas como uma criança de 5 anos vai falar amarras, isso? né? Uma criança Não, de eu digo 5 as anos. pessoas adultas. Né? Não, mas é que tá, Fábio. Essa mentalidade é formada de 0 a 12 anos. Uma criança não tem o cérebro maduro igual o nosso. Se eu falar para você que agora, cala a boca, você vai falar, Léo, dane-se, cara, vou calar não. Agora, imagina um pai com criança, cala a boca, filho, agora. A criança não tem argumento. Ela é só emocional, ela só vai criando esse padrão. Ou então, engole o choro, menino. Às vezes o filho tá chorando, nervoso, expressando uma emoção, porque o choro é uma emoção de uma criança, e o pai ou a mãe, sei lá quem for, fala assim, se continuar chorando, eu vou te bater mais ainda. Aí a criança não sabe se chora, se não chora, para não apanhar mais. Ou então, por exemplo, vou contar até 3, hein? 1, 2, são exemplos. Para muitos, Fábio, eu entendo que pode parecer piegas, bobeira. Mas a gente faz isso aqui baseado em estudos, cara. Estudos, não é mimimi, não. Não sei se você lembra, mas eu lembro assim eu jamais. Nunca aconteceu na escola, não. Comigo, nunca vi, não. Mas já na época de eu estudante, a gente passava no jardim de infância, que era jardim de infância na época, né? E a tia do jardim estava contando lá, 1, 2, e a molecada igual rato correndo para lá e para cá, porque ela tinha dado, vou contar até 3, hein? Geralmente tinha muito disso. Era comum de passar lá, e aí um belo dia eu percebi que aquele 1, 2 que ela ficava contando, não estava dando aula de matemática, não. Aquilo era. E isso impacta então, Léo, na cabeça dessa meninada, desses pequenininhos aí. Segundo estudos modernos da neurociência. Alguém vai olhar e falar assim, que babaquice, Léo, você é mimimi, tá criando uma geração fraca. E eu entendo e respeito quem pensa assim. Mas a gente está falando isso aqui baseado em estudos, Flávio. Esse cala a boca, menino, engole o choro, repetidamente vai criar sinapses neurais, um caminho neural, inclusive de um medo de falar em público. Quantas pessoas têm medo de falar em público? Porque na escola, ao apresentar um trabalho na frente dos alunos, foi humilhado pela professora. Antigamente era muito comum isso, desculpa a verdade aqui, porque eu fui aluno antigamente, eu sei que era. Se fosse fazer uma conta no quadro, errasse, tem professor que te humilhava. Tipo, porra, você não sabe fazer um troço desse, não sei o quê. Aí você imagina uma criança que tem um cérebro imaturo, não é igual ao nosso. Olhando 30 alunos, rindo de você, zoando, gerou sinapse. Criou uma crença, entende? E por que uma mesma experiência impactante que gera trauma em um, gera motivação em outro? Isso é curioso, né? Uhum. Essa mesma risadaria para uma criança, essa caçoada, esse bullying, né? Para uns, ele canaliza isso como motivação, que eu vou mostrar para essa galera que eu sei, e ele começa a se organizar para quando ir no quadro novamente, ele dá a resposta e tirar um 10, ou ser elogiado, mostrar que sabe. Tem outro que já se deprime, que já se tranca em si mesmo, etc. Por que uma mesma experiência, e aí seja crianças, qualquer indivíduo em qualquer época da vida, em alguns gera esse quadro de depressão, em outros gera um quadro de motivação. Ele usa aquilo ali como um motivador para ele alcançar objetivos, né? Isso vem dessa formação infantil também, ou é da natureza mesmo de cada um essa percepção de fatos? Eu defendo uma ideia que não é da natureza de cada um. É pelo histórico dela. De repente, se ela acontecesse com ela, mas ela tem pais que são firmes com ela, são amorosos, ensinaram a ressignificar, pais que motivam ela, pode usar isso aí. Então, agora você imagina, uma criança que pega uma professora assim, um pai que humilha em casa, uma mãe que bate também, para mim essa pessoa não vai nunca pegar para o lado positivo, como você falou, para poder reverter isso aí em algo positivo para ela. Então, para mim nada é de natureza, Flávio. Tudo é conquistado de acordo com aquilo que eu vivo, que eu ouço, que eu experimento na primeira idade, ali, primeira infância, tudo mais. Vou te dar um exemplo.
Eu fui numa escola dar uma palestra esse dia, também pra galera menor, como você falou aí. E eu falando sobre bullying e tal, racismo, e o menino devia ter uns 10 anos também, e ele era negro, sabe? E ele falou assim, tio, eu falei, oi, quando eu estava na outra escola, eles me chamavam de carvão e de picolé de asfalto. Aí eu falei, o que você fazia? Eu ia pro banheiro e chorava. Então você imagina, como é que esse rapaz vai pegar isso aí e reverter para sentir alguém, não, eu vou ser seguro, vou mostrar a esses caras que eu não sou isso não. A tendência maior, por mais que possa acontecer, como você falou, meu modo de ver é deprimir ele, criar crenças limitantes, vai ficar cada vez mais com baixa autoestima, sentindo-se inferior às pessoas de fato, que isso vai entrando no cérebro dele, criando ali um caminho. No início da sua palestra aí, você estava falando que 10% de um determinado público não vai gostar do que está sendo dito pelo preletor, né? O que me impressiona não é esse número, o que me impressiona é que, por vezes, algumas pessoas acabam se concentrando nos 10% que não estão gostando e ignoram que tem 90% aplaudindo, arrancando a camisa, querendo te dar medalha, querendo levar você para casa por conta daquilo. E isso me chama muita atenção, né? Na rede social a pessoa posta uma foto, tem 200 comentários das amigas, dos amigos, linda, gostosa, não sei o quê. Mas se for uma fala da puta lá escrever gorda, acabou, é um mês de depressão. Mas tem 200 comentários dizendo que tá maneiro, cara. Eu não consigo ver sentido nisso, Léo. Desculpa, galera, mas eu sou da seguinte ideia: tem quantas curtidas e quantas reclamações? Tem jeito, não, Flávio, tem 200 curtidas e só um reclamou? Porra, então estamos bem pra cacete. Eu concordo com você. Entende? Mas aí a pessoa, ela vai reagir conforme o software que ela tem instalado, que eu te falei, cara. Se for você, talvez, com a mentalidade que você tem hoje, você vai rir. Você pode ter até 200 haters e um elogio. Também você não ia ligar igualzinho a mim. A mentalidade que nós temos hoje. Mas aí que tá, a gente já ressignificou, já trabalhou, enfim. Agora, pega uma pessoa que está focada com esse software, às vezes de baixa autoestima, de pai que julgava, de etc. alunos que faziam bullying com ela. Quando ela vê aquela reclamação, Flávio, ela vai julgar mediante o referencial que ela tem no inconsciente dela, no padrão dela. Se nós fôssemos racionais, como você disse, ela ia fazer justamente isso, concorda? Ah, só uma hater aqui, 200 elogios, eu estou bem. Mas, Flávio, nós não somos seres racionais. No dia que a gente entender isso de verdade, a gente vai ser pessoa melhor, sabe? Nós não somos seres racionais, somos seres padronizados, emocionais nesse sentido. Peguei o exemplo da fobia de barata, vou voltar aqui, tá bom? Se eu fosse racional, eu teria medo de uma barata? Não. Porque eu sei que eu sou maior do que ela, é só eu pisar nela. Mas se eu tenho um padrão instalado em mim, um software, que aquela barata, por algum motivo, um dia buliu em mim ali, esbarrou em mim, eu queria aquele impacto emocional, né? A partir de então o cérebro criou aquela aversão, aquela paura à barata. Já era, o racional não age mais. E no curso eu ensino muito sobre isso. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro da reação instintiva, que eu não domino ele de fato. Serve para falar em público, não domino. Eu posso falar assim, hoje eu vou dar uma palestra, vou ficar tranquilo. Na hora que eu pisar lá, porque eu não domino isso, é um instinto. Interessante, né, cara? Só que tem como, existem técnicas para mudar isso aí. Eu ensino isso no... Disso tudo que a gente conversa, eu sempre acho interessante que o que sempre me fascina nisso tudo é o fato das mesmas experiências terem reações diferentes nas pessoas, né? Eu tenho uma história, por exemplo, que era para eu ter uma paura de barata, por exemplo. Era um verão muito quente, estávamos dormindo. Todos os irmãos mais velhos dormem na parte de baixo da beliche. O mais leve fica em cima, né? Lá em casa era uma beliche. Mas eu dormi em cima porque o meu irmão tinha mania de levantar de noite, meio sonâmbulo, meio falando sozinho, e mamãe ficava com medo de acontecer isso com ele no alto da beliche e ele desabala de cima. Então eu era o maior, mas dormia na parte de cima da beliche e ele dormia na parte de baixo. Se por acaso fosse andar, sair perambulando, já estava no chão ali, o tombo não ia ser tão grande. Bom, e lembra que uma noite muito quente, eu dormindo, cara, o ventilador não estava dando conta, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos.
alguma coisa, janela aberta, etc. e tal, alguma coisa veio lá de fora e sentou no meu rosto. Eu dormindo de lado aqui. Sentou no meu rosto e aquilo começou meio que a arranhar o meu rosto aqui assim. E eu, meio que entre dormindo e acordado, pensei assim, cara, eu acho que é uma porra de uma barata daquela voadora que veio lá de fora e sentou aqui em mim, cara. Puta que pariu, que merda, hein? Dei um porradão na minha cara, pau! E caiu aquela coisa lá no chão e levantei para acender a luz. O que era? Era exatamente o que eu havia pensado. Era uma barata que veio voando lá de fora, aquelas noites quentes de verão, que geralmente as baratas voam nesse tempo, né? Olhei, terminei de matar a barata, joguei ela pela janela, lavei o rosto e tal, etc. Apaguei a luz e voltei a dormir. Eu tenho certeza que talvez um monte de gente seria a razão para desabar lá de cima da beliche, com aquilo que sentou no rosto, poderia ser uma barata ou outra coisa qualquer. E poderia ser uma experiência traumática para mim, para eu nunca mais olhar para uma barata, etc. Então, assim, o que eu acho interessante é que determinadas coisas que causam, né, essa sensação de essa depressão, esse bloqueio em muita gente. Mas eu vou te explicar. Não faz o mesmo sentido. Vou explicar qual foi essa situação. Você não teve impacto emocional. Você entende? Estava tudo escuro, ela posou aqui em você. Então você já racionalizou. O impacto emocional é quando eu vejo, ouço, experimento algo. Se eu estou aqui, desavisado aqui, geralmente acontece assim. Vem uma barata voadora, então a pessoa vê aquilo, é o famoso susto. Ela não espera aquilo. Viu, ouviu, sentiu, começou a se debater, gerou sinapse forte. Aí que gera um caminho neuronal. O seu caso não deu para ter impacto emocional. Você conseguiu, inclusive, racionalizar. Pô, será que é uma barata? Você não teve, você entende, a reação de luta e fuga. Então você foi beneficiado por isso. As pessoas geralmente têm um impacto geral, assim, ver aquilo, quer bater, quer tirar, sai, socorro. É o encontrar a cobra na trilha e sair correndo, né? Algo assim. Eu de vez em quando encontro uma e eu passo e tá tudo bem, vambora. Depende também de sair correndo. Por uma defesa, depende da forma que você vai sair correndo. A questão, Fábio, são os neurônios. Esses dias a gente fez uma trilha, teve um rapaz, encontramos uma jararaquinha. Jararaquinha, né? Ele não conseguiu avançar na caminhada. Você vê. Não, todo mundo passou. E era uma jararaca preguiçosa, ela leva 10 minutos para acordar. Passou todo mundo, ele não conseguiu passar. A percepção. A gente teve que passar com ele pelo barranco assim, deu uma mão a ele para ele poder passar. Ele não conseguiu passar em cima daquela valinha onde tinha uma jararaquinha. Então, o problema não era a jararaca. Você entende isso? Ah, sim. Se fosse jararaca, ou ninguém passaria, ou todo mundo passaria. Sim. Se ele não passou e vocês passaram, qual que era o problema? Era ele o problema. A percepção que foi criada nele, através do impacto emocional, um tempo na vida dele. Não sei qual foi, ele nasceu sem isso. Alguma experiência que ele teve, pode ser até mesmo um filme, pode ser. Uhum. Impacto emocional, a cobra. Vou te dar um exemplo aqui. A gente está falando de fobia, só para você entender, mas tem a ver com oratória, com a comunicação. Claro, sim, sim. Uma vez eu atendi uma grávida no terapia em São Gonçalo, ela estava 6 meses grávida. O médico falou para ela assim, se você não resolver a sua questão com a barata, você vai perder seu bebê. Tamanha era a fobia dela, a aversão dela aquilo. E aí eu fiz uma regressão com ela, que justamente muita gente tem preconceito com a palavra regressão porque não sabe o que é. É até bom para explicar aqui na terapia. É apenas você tentar acessar a memória que causou aquilo. Não te associa com regressão a outras vidas, regressão não sei o que, não tem nada a ver, cara. Aí ela fechou o olho, eu eliciei um pouco aquela fobia, aquela emoção negativa nela, e falei assim, cérebro de fulano, eu quero que você mostre a gente quando foi a primeira vez que começou essa fobia nela. Tem gente que ainda lembra, recorda. Foi um dia quando tem gente que não tem noção de onde começou isso. E ela com o olho fechado, eu estimulando o cérebro dela, a mente dela a mostrar. E ela falou assim, Léo, eu tô com 7 anos de idade aqui, eu tô com doce de corno de Damião na mão, e acabou de pousar uma barata no meu ombro direito aqui. Ela revivendo aquela cena na memória. Ou seja, o cérebro dela mostrou onde começou essa fobia dela. E aí eu tenho técnicas de impacto emocional para criar um novo caminho neural para desfazer
Aqui ele vai continuar para criar um oposto do lado. E essa menina é só um exemplo. Ela depois fez um vídeo no meu Instagram dizendo que acabou a fobia de barata dela. Em uma sessão, Flávio. Por quê? Foi com impacto emocional. No dia eu estava falando assim com ela, pô, para com esse medo bobo, é só uma barata, isso é racional. Ela precisava de impacto emocional para o cérebro dela criar um novo software. Então falar em público é a mesma coisa. Se você está me vendo, tem problema de falar em público, pode ser um grupo pequeno, um grupo grande, não importa. Tem pessoas que falam, inclusive, assim, Léo, para o grupinho pequeno até falo, mas se botar uma palestra, muita gente, eu travo. Seja o que for, o problema não é o grupo pequeno, não é o grupo grande. É a percepção criada na sua mente, devido ao que a gente falou aqui, vários fatores que vêm da infância, que te instalaram o software de medo, de insegurança. Isso é possível ser mudado, isso que é o legal, Flávio. Assim, eu nunca tive esse problema de comunicar, né? Perfeito. Eu fui criado na igreja, acho que a igreja é um grande desinibidor E meu pai era um cara que estava sempre à frente, eu admirava muito meu pai, eu sempre queria fazer aquilo que meu pai fazia. E aí eu lembro que a primeira vez que eu preguei na igreja eu tinha entre 8 e 9 anos. E cara, aquilo eu estava ansioso para ir lá no dia, não estava nem um pouco preocupado se nego ia rir, se não ia, etc e tal. E como era engraçado, aquele negócio de um moleque pequenininho lá na frente falando, né? Eu lembro que tinha um primo que estava achando muito engraçado, rindo, apontando e tal. E papai era um cara que quando ele estava à frente trazendo a mensagem, a molecada ficava meio indócil, ele dava meio que uns breques, porque a molecada era sobrinho, era filho, era todo mundo de casa, né? Ele falava, fulano, fica quieto. E eu lembro que meu primo, naquela graçaiada dele toda, eu paro no meio que eu estava falando e falei, Ronaldo, tenha modos, igual o papai falava. Igual seu pai, né? Eu não esqueço disso, cara. E aí a risadaria aumentou mais ainda porque as pessoas viram ali muita cópia do pai, no caso, né? Aquela coisa toda. E eu toquei o barco, né? Então, assim, eu nunca tive essa dificuldade de me comunicar, de falar, de me expressar. Nunca tive esse tipo de problema. Acabou de falar por quê? Mas, assim, ao longo da minha vida sempre me impressionou as pessoas que tinham essa dificuldade. De falar, de se expressar, de quando eu ver. Às vezes o cara fala muito, mas coloca o microfone na frente dele e fica quieto. O problema não é o microfone. Aí eu já falei, o inibidor de muito falador é botar o microfone. O cara tá falando, dominando tudo na falação dele. Coloca o microfone no meio que o cara vai silenciar na hora, né? Hoje você aprendeu que não é o microfone, é a percepção dele. Se fosse o microfone, a gente não estaria aqui agora. Exatamente. Mas sempre me chamou muita atenção essa dificuldade das pessoas falarem, porque quando você tem um problema, eu consigo entender o que você tem, que eu também tenho. Uhum. Mas quando eu não tenho o problema, é que gera o grande mistério, né? Eu sempre penso nisso, eu sempre queria entender essa grande dificuldade que as pessoas têm da comunicação, de falar, de se expressar, o medo do público, esse negócio. Para mim, tanto faz ter 4 pessoas quanto ter uma multidão de 1000. Interfere. E eu sempre fiquei tentando entender o que impacta esse sujeito que não consegue ter o mesmo olhar que eu tenho para essa responsabilidade de falar em público. Sim. E eu sempre digo, gente, não é porque eu sou melhor do que ninguém, simplesmente você deve ter alguns problemas e softwares. Por isso que eu estou hoje aqui te stalkeando sobre esse assunto, né? E é muito legal. Então, esse cara, ele talvez não tenha alguns softwares que eu tenho, é isso? E tem softwares diferentes dos seus, ruins, vamos dizer assim, que foram instalados, como insegurança, uma família que... Tem que trocar por um Windows 10, pessoal. Acho que o 11 é melhor. Então, eu sempre falar uma coisa aqui, quero concluir o seguinte, Flávio. Tem gente que fala assim, essa pessoa tem um dom da fala, o dom da oratória. Uhum. Isso é uma mentira. Você acabou de provar isso. A comunicação oratória é desenvolvida ao longo das nossas vidas, de acordo com aquilo que eu fui vivenciando. Sim. Você teve um pai que tocava música, que era carismático, talvez não te tolhia tanto, uma criação legal. Foi obrigado pela igreja a ver pessoas pregando o tempo todo ali, começou a pregar com 8 anos, concorda? Você foi desenvolvendo a oratória. Eu não consigo imaginar assim num berço, assim, diante de um bebê, e falar assim, esse aqui tem o dom da fala, esse não tem. Tem como? Não tem. Ele nasce uma carta em branco. Então a comunicação é desenvolvida ao longo da vida com as minhas experiências, com aquilo que eu vejo, ouço, experimento. Então para com esse negócio que oratório é o dom.
Eu não posso negar que algumas pessoas têm mais facilidade que as outras, natural. Aí é o temperamento, negócio de fleumático, sanguíneo, que a gente pode marcar um dia e falar sobre isso, que é bem legal. Agora, mesmo a pessoa que já tem aquela habilidade um pouco natural de falar, ela desenvolve ou não essa comunicação ao longo da sua vida. Entende? Eu acho que a facilidade de outro desafio também, por vezes, é a facilidade de se fazer entender, né? E aí que está o grande lance da comunicação. Por vezes o falante, o emissor, ele é confuso. Né? Ele é confuso. E aí o cara que está assistindo, que está ouvindo, quando ele não consegue entender nada daquele falante, ele bota a culpa nele. Pô, cara, eu sou meio burro mesmo, né? Eu não consegui entender nada que fulano falou. Eu lembro que eu fui assistir um espetáculo teatral. E aquilo no palco, uma confusão desgraçada no palco, não sei o que, tal. Ao final da peça, veio o diretor do espetáculo para mim e falou assim, Flávio, gostou? Eu falei, pô, cara, é interessante, né, e tal, parará. Talvez ele tenha lido na minha expressão e falou assim, é um espetáculo um pouco difícil de compreender, Flávio. O camarada tem que ter um pouco de inteligência para conseguir alcançar o que está sendo dito ali. Eu, como não tinha entendido porra nenhuma, eu falei, irmão, não leva mal não, cara. Você bagunçou o palco. Porque eu não sou nenhuma besta quadrada, e consigo entender bem o que... Eu assisti os 12 Macacos, que é o troço mais difícil que existe no mundo para se entender, um filme com Bruce Willis. Não achei nenhuma dificuldade que todo mundo diz que tem. Consegui entender bem o que o filme 12 Macacos queria dizer. Que inclusive o nome não tem nada a ver com o filme. Já começa daí. Acho que botaram de propósito para você ir lá olhar para ver que desgraça 12 Macacos. Não fala em macaco nenhuma vez no filme. Acho que é um truque de marketing para o cara ir lá consumir o filme. Então, desculpa, irmão, o seu espetáculo ele é bagunçado mesmo, porque eu até compreendi alguma coisa, mas realmente algumas coisas ficaram meio que... E aí você veio dizer para mim que tem que ser inteligente para entender o que você fez no palco aí. Desculpa, mas eu me sinto insultado, sinto a minha inteligência insultada, não leva mal não. Você que bagunçou a parada aí. Mas tem muita gente que não vai ter essa leitura que eu tenho, de que foi você que bagunçou a programação e não eu que... E eu conheço muita gente que fica assim, né? Poxa, fulano falou. Já aconteceu várias vezes comigo, da pessoa chegar e falar assim, Flávio, fulano falou. Você entendeu alguma coisa? Eu falo assim, porra nenhuma, ele não disse nada do que ele queria ali. Aí o cara fala assim, pô, graças a Deus, você não entendeu? E aí a pessoa, às vezes, me enxerga como um camarada, né? Que tem uma boa comunicação, uma boa percepção. Porra, Flávio, se você não entendeu, então imagina eu. Irmão, relaxa, que você não tá burro, não. Ele que não sabe se comunicar. Às vezes sabe até o conteúdo, né? Só não sabe. E aí eu queria entrar nesse aspecto, Léo. Também são softwares, também são bloqueios. Esse cara que ele domina o conteúdo, ele é muito bom naquilo ali. Se você botar ele para fazer uma provinha ali, ele vai fazer, vai ser um PhD naquilo que ele está se propondo a apresentar, mas ele não consegue concatenar as ideias de modo a fazer com que eu aprenda ou entenda aquilo que ele domina tão bem. É também essa questão de softwares, ou é só mesmo uma questão de fala, de saber comunicar? Como é que é isso? Na minha opinião, é uma questão de fala. Existe técnica de oratória para ensinar tudo isso aí. Tá. Além desse encontro, depois do meu mestre de oratória, eu tenho um workshop chamado Eu Palestrante. É um grupo menor que aí sim é focado em falar em público. Eu ensino como estruturar uma fala, início, meio e fim, conectar tudo isso aí. Então, para mim, isso é uma técnica de oratória facilmente resolvível em quem quiser. Então já não está no campo da... Não. Aí é treinamento mesmo. Treinamento, técnica mesmo. Certo. Técnica. De você conseguir externar. Você já deve ter visto isso. Sim. Aquela pessoa que você conhece, que você sabe que ela é extremamente rica daquele conteúdo que ela vai apresentar. Professores, na faculdade, na escola. E ela tem dificuldade de fazer você entender o que ela está pretendendo passar. Então é falta de oratória. Então é técnica mesmo. Aí é uma questão de técnica. Prender atenção nas pessoas. Tudo isso eu ensino lá, Fábio. Técnicas de como prender a plateia, dominar a plateia. É muito legal o evento, cara. A questão de retórica, né? E aí retórica que eu quero dizer é o sentido de você conseguir prender a atenção e fazer o sujeito interagir com você
naquele discurso, naquilo que está sendo falado. Também é técnica, Léo. Sim. É técnica também que você desenvolve. Eu ensino vários no workshop, várias técnicas. E vale lembrar que é nessa hora que a tal da comunicação corporal funciona, né? Também. Quando você, né? Se você abre os braços, assim, enlarguece, ou se você diminui, né? Isso tudo traz uma certa ludicidade, né? Para uma ilustração que você está apresentando, né? Geralmente. Inclusive eu ensino lá, baseado no que você está falando aí, muitas vezes a performance de palco supera o conteúdo. Ao contrário do cara que tem muito conteúdo e não sabe expressar, às vezes eu não tenho muito conteúdo, mas se eu tenho uma boa performance de palco, eu consigo levar uma galera, a pessoa vai aplaudir de pé, e às vezes eu não falei nem lé concreto, vamos dizer assim. Acontece com os políticos, que às vezes não tem conteúdo, é um conteúdo mentiroso, a gente sabe disso, e todo mundo está aplaudindo, porque o cara tem a técnica de oratória, sabe a expressão certa, a forma de olhar, a forma do corpo. E é isso. Acredito que essas músicas de carnaval que não tem letra, só tem mexe a bunda e caem logo na boca do povo, e algumas são chicletes, né? São chicletes. Ficam agarradas ali na cabeça do sujeito. E às vezes outras músicas com conteúdo, com muito mais interessante, você não consegue gravar a letra. Uma boa comparação. Não consegue lembrar, tem um pouco a ver com isso também. Uma boa né? comparação. Isso é muito curioso. Então a gente aprende a usar isso aí a nosso favor. A persuasão, que eu falo muito sobre isso também no workshop, com ética. Porque eu posso persuadir para o mal, não vou julgar aí, mas muitos políticos, né, persuadem para o mal, ou eu posso persuadir para o bem, usar com ética essa persuasão, essas técnicas, compreender a plateia, a galera. Por exemplo, eu falo lá, como você ser um bom comunicador. Chama-se autocompletar-se. É uma das técnicas de oratória para aprender ali a plateia. Tem várias. Falo muitas vezes sobre vice-linguagem lá. A igreja ensina a gente, ensina bastante isso, né? Eu gostava muito disso, até porque você consegue não deixar o cara dormir, né? Sim. Você vem contando aqui uma história, né? Você vai contar lá uma história do Velho Testamento. Então, naquele dia que o menino Davi ia enfrentar o gigante Golias, de um lado tinha o exército de Israel, do outro você tinha o exército dos filisteus. Comunicação verbal, não verbal, né? Igreja, quem está desse lado é o exército de Israel. Sim. Quem está desse lado é o exército dos filisteus. Exército dos filisteus, fique em pé, por favor. E aí, pô, todo mundo levanta. Então, você faz o cara não dormir, né? Tem todo esse envolvimento que as palestras te permitem muito fazer isso. E essa é uma técnica de vocês não deixar o cara dormir. Deixa eu mandar aqui um abraço, gente, para a rapaziada acompanhando a gente aqui. Eu tenho aqui Rose Coutinho dizendo que Léo é um grande profissional. Obrigado, Rose, pela sua participação aqui. Um beijo grande. Rosana Borges, boa tarde, minha amiga. Dona Regina Lúcia está aqui também, passando aqui, nos acompanhando. Muito obrigado. Márcia Alves diz aqui, olá, boa tarde para todos. Minha amiga Josiane Penco dizendo, 2 queridos, grandes mestres, um beijo aqui para Josi. E a Adriana, Josi deixando 2 coraçõezinhos, inclusive, obrigado. E a Adriana Viegas me dá aqui um boa tarde, também, com um apertinho de mão igual a Rose Coutinho. Obrigado aí, galera, nos acompanhando. Um beijo no coração de todos aí que estão nos acompanhando e nos prestigiando. Então, para a gente finalizar esse primeiro tema aqui da comunicação, mestres, é isso, Léo? Workshop? O workshop. Mestres da oratória. Mestres da oratória, quem quiser saber mais detalhes sobre isso que nós estamos conversando aqui com o Léo, você que tem dificuldade de comunicação, você que trabalha com vendas e se sente limitado, você que tem cargos, funções, atividades na sua igreja, na sua empresa, e entende que talvez você, com a comunicação melhor, fosse alcançar mais pessoas, ser mais produtivo naquilo que você faz, o seu lugar é lá com o meu amigo Léo Peclar, nesse workshop Mestre da Oratória, que eu estou ansioso para fazer. Já é o 7º que Léo promove, eu não consigo ir, mas eu vou chegar lá, vou chegar lá, sobretudo para a gente poder acrescentar coisas novas, né, à comunicação que a gente já tem, e ir aprendendo e crescendo e evoluindo. A gente nunca sabe tudo, né, e você sempre pode acrescentar, ou aprender ou acrescentar fatos novos, coisas novas, o que você já sabe. Então, dia 30 de novembro,
a partir das... De 9 às 17. De 9, é uma imersão isso, hein, Léo? E para se inscrever, como é que faz? Flávio, tem que entrar em contato comigo, que eu passo, é parceria com o Espaço Recicler, é um local de Itaboraí, aí tem que entrar em contato comigo, no meu Instagram, no WhatsApp. Perfeito. Ainda tem vagas? Temos 12 vagas. 12 vagas ainda. Então, galera, atenção, 12 vagas. Tem valores, Léo? Pode falar em valores? Só no particular. Só no particular. Beleza, então, quem tiver curioso para conhecer, para saber, faz contato com Léo Peclat. Léo Peclat Marins, não é isso? Lá no Instagram, não é isso? Léo Peclat Marins. Quer deixar um telefone, Léo? Pode ser pelo Instagram mesmo. Léo Peclat. Beleza, e você vai ter acesso a essa ferramenta extremamente interessante que eu tenho certeza que é esse workshop. Bom, vamos dando prosseguimento aqui, vamos explorar aqui o nosso convidado hoje, né? Léo, Natal se aproximando, vamos mudar de assunto aqui, Natal se aproximando. Geralmente a percepção das pessoas para o Natal é uma, para o Ano Novo é outra, né? O Natal ele é uma coisa mais familiar, de mais congraçamento, de mais união, e geralmente é uma festa que envolve mais as famílias estarem unidas, reunidas, né? O Ano Novo já é uma parada que o cara procura mais sair, para ir para uma praia, queima de fogos, não sei o que, aquele negócio todo. Então, E algumas famílias, por conta de Flamengo e Vasco, por conta de Lula e Bolsonaro, por conta de esquerda e direita, por conta de uma série de assuntos, acabaram se distanciando nessa boa harmonia, né? E para tudo aqui para responder ela, porque Simone Lemos, a minha mulher querida, passou aqui dando olá, boa tarde a todos. Um beijo, Simone, amo você, obrigado pela sua audiência. E aí, Léo, nesse momento de congraçamento, às vezes você tem essas famílias divididas, etc. E tal. É o momento de largar para lá as diferenças, é o momento de ir. E como fazer isso? Como quebrar essas arestas? Às vezes você tem figuras que estão em desacordo, estão de mal, como usam dizer as crianças, né? Mas estão doidas para uma para falar com a outra, que não sei o quê, mas não quer dar o braço a torcer, um não quer falar com um não quer falar com o outro, etc. E por vezes o nego fica 20 anos zangado, sendo que 19 desses anos estão querendo se falar, mas o orgulho é mais forte. Não, ela se quiser que vem falar comigo. Não, ele se quiser que vem, e nisso. É uma história muito bacana que o papai contava nos tempos dele de pregador, só para ilustrar isso, né? O casal brigou, saiu o marido xingando pela porta da frente, saiu a mulher xingando pela porta de trás. Só voltaram depois de 2 dias e encontraram o bebê do casal morto. E o caso foi levado à justiça e diante do juízo, tanto a mulher como o homem falou assim: eu pensei que ele tinha voltado. E o homem disse: não, mas eu pensei que ela tinha voltado, afinal de contas ela era mãe. Bom, em resumo, a criança morreu porque ambos, um ficou esperando pelo outro esperando pelo um. Queria falar um pouco disso, né? Nas nossas relações, por vezes nós temos cenários similares, né? Fala um pouco disso, Léo. Essa falta de altivez, essa falta de altruísmo, às vezes, não, eu não vou me humilhar, né? Tal. Isso tem um pouco a ver também com o que vão pensar de mim. Como é que é, Léo, essa coisa da reconciliação, né? Por vezes, em muitos casos, não acontece, porque existe ali não, ele se quiser que vem falar comigo. Eu até falo com ele de novo, ele tem que vir falar comigo. E o outro cara está pensando a mesma coisa, e 30 anos a gente sem se falar, estamos esperando pelo outro. Eu estava recordando aqui um caso familiar também, na época que minha família se reunia para fazer ceia de Natal, que isso está acabando, infelizmente. Eu sinto muito falta disso, muito mesmo. Depois que vovó e vovô morreram, parece que a família se desintegrou, né, grande parte. Eu tinha meu pai, que já é falecido hoje, ele ficou 10 anos sem falar com uma tia minha. E eu lembro que tinha aquele negócio de meia-noite da Feliz Natal, abrir os presentes.
E todo mundo se abraçava, menos eles. 10 anos. No 10º ano, os dois, nessa hora do abraço do Natal, se abraçaram, se reconciliaram. Você falou, né? 9 anos talvez querendo, mas cada um no seu ego lá. E aí depois eles falaram assim, a gente estava de mal por quê mesmo? Eu lembro que fosse hoje, Flávio. Não identificaram o motivo real daquilo ali. Então, como você falou, muitas vezes essas pessoas que estão aí com ego grande, que estão de mal com a outra, vão se conciliar na hora do velório. Certo? É o que a gente vê, aqueles choros descontrolados que no fundo não é tristeza, é peso na consciência. Ah, por que eu não tratei melhor? Por que eu não agi melhor? Por que eu não fui melhor com a pessoa, meu pai, minha mãe, seja o que for? Então eu sempre digo, Flávio, a morte do meu pai foi a minha maior professora da minha vida. Meu pai morreu em acidente de carro com 37 anos de idade, eu era moleque, adolescente. Ou seja, um dia a gente, ou as pessoas que a gente ama, vai fazer as coisas pela última vez, sem saber que é a última vez. Então é melhor então a gente fazer sempre as coisas como se fosse a última vez. Que de fato pode ser, não pode? Meu pai saiu de casa aquele dia com os amigos para uma festa e seria a última vez dele, mas eu não sabia, nem ele sabia que seria a última vez dele. Mas se eu tivesse o tratado como se fosse a última vez, com amor talvez melhor, um carinho melhor, um beijo, falar que eu amo, seria assim mais gratificante, concorda? Tanto é que depois, no velório do meu pai, eu escrevi várias vezes eu te amo num papel e coloquei dentro do velório do meu pai. Eu não tinha esse costume de falar eu te amo. Então eu acho uma bobeirada. Nós somos pessoas doentes psíquicas, com esse ego, com essa questão de raiva, de ressentimento. E aí, Léo, convencionou-se que é meio bobão quem fala eu te amo toda hora, né? Eu acabei de falar para vocês aqui, para tudo, porque passou por aqui Simone Lemos, minha mulher, e eu falei, eu te amo, meu bem, obrigado por você estar aqui acompanhando a gente. E a gente se vê em casa todo dia, né? Mas eu tenho que falar aqui, eu te amo e tal. Tem gente que do outro lado lá assistindo isso acha lindo, e outro cara que fala assim, porra, que palhaçada, que relação, né? Então, isso é curioso, né? Dentro daquela coisa que um único fato impacta de maneira diferente, né? E eu sempre fico acho isso um grande mistério, né? E fico sempre me debruçando sobre isso. Uma coisa, como eu, por exemplo, a minha relação que eu fiz aqui, tem gente que acha lindo, e poxa, que legal, o Flávio lá no programa, quando a mulher dele dá uma boa tarde, ele ao vivo lá fala que ama, que gosta. E já tem outro que, diante do mesmo cenário, fala assim, pô, que palhaçada, que bobagem, que relação. Como é que é isso, Léo? Não é estranho isso, né, cara? E tem outras mulheres que ouvem e falam assim, meu marido não fala eu te amo igual Flávio. E Flávio, infelizmente, tudo são softwares. Tudo também é software? Sim, né, cara. É lógico, se eu criar minha filha dizendo eu te amo pra ela, eu te amo, é lógico que ela vai ter facilidade de falar eu te amo pro marido dela, pros filhos dela. Mas eu não estou falando a facilidade que eu tenho de dizer pra ela que eu te amo. Eu estou falando a leitura que as pessoas fazem. Mas por que ele acha bobeira? Esse ato tem um que acha uma bobagem e tem outro que acha lindo. O mesmo ato. Mas por que ele acha bobagem? Possivelmente ele foi criado sem isso. Ele não tem esse software. Talvez foi criado por um pai machista, falar que o homem não fala eu te amo. Dando um exemplo aqui. Sim, Flávio, entenda uma coisa, a gente nasce uma folha em branco, tudo é uma construção. Se ele acha bobagem, o outro te elogia, porque o que te elogia tem mentalidade parecida com a tua, o software. Consegue significar, né? Exatamente. O que está acontecendo. Porque o pai dizia eu te amo para ele, então ele se identifica quando você fala eu te amo para tua esposa. É assim que funciona, cara. A minha filha de 4 anos, por exemplo, eu falo eu te amo para ela diversas vezes durante o dia. E ela responde e pronto. Eu tenho certeza que para ela vai ser bonito quem fala eu te amo também. Quantos pacientes em minoterapia falam assim, pô, Léo, tenho dificuldade com meu filho, sofria com meu filho, não consigo abraçar meu filho e falar eu te amo. Vamos ver lá. Porque ele também. O soft da pessoa. E como é que era sua mãe com você? Ah, minha mãe era poço de frieza, Léo. Pronto, tá explicado. Não é simples assim, mas só para entender melhor. Mas tem como, graças a Deus, devido à neuroplasticidade cerebral, criar novos caminhos neurais e essa pessoa passar a ser carinhosa, falar eu te amo. Se não me engano, eu acho que é Antes do Fim do Dia, num filme. Eu procuro no Google aqui e acho. Que é uma tremenda lição para um monte de gente. Fica a dica para quem gosta de ver filmes
melosos e lindos, né? É um casal que passa por uma experiência traumática. Eles saem do cinema e o casal vive meio as turras, estão ali meio que naquele final de relacionamento, né? Final de relacionamento, mas se amam, né? Uma coisa é um final de relacionamento que ninguém gosta mais de ninguém. A outra coisa é um final de relacionamento, mas que se amam. Somente tem ali uns embaralhos no meio ali que talvez eles não consigam consertar, né? E quando eles saem, eu vou dar o spoiler aqui porque eu preciso falar para poder a gente dialogar. Ao final do dia, eles estão vindo do cinema, do teatro, alguma coisa assim, tem um acidente, o carro bate no carro que eles estão e a mulher morre. O cara acorda assim muito desesperado, vai dormir desesperado com aquilo que aconteceu, né, e tal. E no dia seguinte, quando ele acorda no mesmo dia de ontem. A mulher está do lado dele, a mulher não morreu. E as coisas começam a acontecer do mesmo modo como aconteceu no dia anterior, né? Tudo começa a acontecer igual. E quando ele percebe que tudo começa a acontecer igual, que é o mesmo dia de ontem que está acontecendo, ele começa a fazer a mulher ficar ainda mais apaixonada por ele, porque ele muda radicalmente a forma de agir com ela, etc. E tal. E o bonito do filme é que quando ele percebe que não dá para mudar nada do que acontece, eles vão lá para a mesma casa de shows, o espetáculo, lá para o teatro, lá que eles vão. Só que na hora de vir embora, ele senta no lugar dela e bota ela no lugar dele. E o acidente acontece, e é ele quem morre. E a mulher fica assim, né, cara, naquela coisa do... E por que eu estou dando esse spoiler aqui? Mas o filme é bonito, tá? Quem é mais emotivo acaba derramando algumas lágrimas no final do filme, porque é bem bacana, né? Mesmo um cara que é meio que durão que nem eu, fica emocionado, né, quando vê o filme. Sobretudo porque por conta dessas questões existenciais, você acaba às vezes se reconhecendo em determinadas questões do filme. E aí você fala uma coisa que me chama muita atenção aqui, como você reagiria se você descobre que é a última vez que você está falando com aquela pessoa, né? Isso aí que você falou. Sim. Me impactou muito aqui. A gente não tem essa chance, o filme deu essa chance pro ator, mas a gente não tem essa chance. Esse que é o problema, né? Eu tive a oportunidade de despedir do meu pai, né, cara? Papai tinha um câncer terminal e por eu ser da área da saúde, eu estava percebendo quando estava chegando ali os últimos dias, né? Não sabia que seria naquele dia que foi, mas sabia que estava muito próximo que seria naqueles dias. E assim, a gente conseguiu falar muita coisa um para o outro ali naqueles 30 dias finais dele ali. A gente conseguiu se despedir. Eu fico imaginando alguém que, no seu caso, por exemplo, o seu pai morre num acidente de automóvel. Exatamente. Se ele e você soubessem que seria a última vez que vocês se veriam vivos, o que seria dito, né? Que seria, qual seriam as escolhas, né? Exatamente. E acho que é algo assim para a gente... Me permita, inclusive, contar a sua experiência quando eu for falar sobre isso. Permito, e de vez em quando eu falo, né? Permito. Qual seria... O que nós faríamos se nós soubéssemos que hoje é o último dia com aquele fulano, o último dia? Às vezes alguém morre e quando você sabe da notícia, tem amigo seu em comum, do falecido, né? E fala assim, rapaz, mas como é que pode, cara? Ontem mesmo estive com ele no mercado. É assim mesmo. Ontem mesmo estive com ele na semana passada, encontrei ele, cara, e tal. O que você teria dito para ele se soubesse que seria o último encontro, né, cara? Então é melhor agir como se fosse. Não é isso, cara? Cara, é verdade. Você falou isso aí, eu tô aqui viajando Eu gosto de entrevistar Léo por causa disso, que ele faz a gente viajar na batatinha aqui de vez em quando, cara. Seria muito bom se a gente se comportasse com as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Como diria lá o poeta Renato Russo. Exatamente. O que nós faríamos se soubéssemos que hoje seria o nosso último dia na Terra. Porque no fundo não há amanhã. Existe um possível amanhã, ele sabe disso. O ontem não existe mais e o amanhã talvez existirá.
para mim, para quem eu amo, né? Ou cair um meteoro, acabar o mundo, sei lá. Amanhã talvez existirá. Eu posso não estar mais aqui. Sim, existe só agora. Então isso não é um clichê não, só existe o hoje mesmo. Né? Cara, e talvez nós tivéssemos uma sociedade mais equilibrada, né, Léo? Se a gente tivesse esse pensamento mais... Isso não é ser emotivo nem ser piegas, né? Isso é uma questão mesmo de esboçar o melhor de nós. Você falou, não faria de mal com a pessoa ter essa mentalidade. Brigar tudo bem, agora ficar de mal, eu sei que pode ser o último dia dela, o meu jamais. Né? Imagina só se a pessoa morre e eu de mal com ela, o peso na consciência. Por que eu não perdi perdão? Por que eu não sei o quê? É verdade. Isso faz muito sentido e já quero aproveitar a oportunidade para agradecer aqui o nosso amigo Léo pela aula desta tarde, pelos conhecimentos dessa tarde. Você tem uma arte, Léo? Do evento? Do workshop? Tenho. Você não mandou para mim, não. Se você mandou, não chegou. Depois você manda para mim para eu fazer uma publicação também nas minhas redes sobre isso. Ajuda lá. Gente, agradecer você que esteve conosco aqui nos acompanhando, né? Prestigiando. Muito obrigado pelo carinho. Estou achando um milagre que o meu amigo Cadinho, que é seu fã, não mandou mensagem nenhuma aqui para nós hoje. Que milagre, hein, cara? Mas é isso, cara. Mandar um abraço aqui para a galera toda que nos acompanha. Amanhã às 15 horas a gente volta, né? E, Léo, palavras finais, meu irmão. Prazer sempre te receber aqui, aprender com você, refletir com você sobre a nossa vida. Você já está convidado a voltar aqui em janeiro, que eu vou falar sobre a saúde mental. É o mês, é o janeiro branco, né? Vou marcar um dia. Embora a gente não sabe, não tem certeza do amanhã, né? Mas já estou planejando janeiro. E vamos aí ver um dia para você vir aqui para a gente falar de saúde mental. Vou trazer várias pessoas aqui para a gente tratar desse tema. Fiz isso em 2023, foi bem bacana. Acho que você veio também em 2023. Vi. E já organizo um dia aí de janeiro para você estar conosco aqui. Prazer sempre te receber, meu irmão. Muito, muito obrigado por essa terapia que você faz conosco aqui ao vivo. Então, eu quero falar que eu também aprendo com você. Nossa troca é muito, muito legal para mim, tá bom? Então, eu quero falar o que eu acabei de falar, vou repetir. Um dia, você vai fazer as coisas pela última vez, sem saber que é a última vez. Você e as pessoas que você ama. Então, larga de ser mané. Larguemos de ser mané. E, como a oratória estava dizendo, vamos expressar, comunicar mais o nosso amor. Como você falou, muitos casais terminam se amando. O problema não é falta de amor, é falta de comunicação. Então vamos cultivar o amor, viver o amor, porque para mim a vida é um eterno dia que nunca acaba. Tá bom? Obrigado pelo convite. Até a próxima. Gente, um beijo no coração. Renilda Moraes, nos prestigiando aqui. Um beijo, Renilda. Obrigado aí pela sua participação aí do outro lado, presença. A gente vai ficando por aqui agradecendo você. Obrigado pelo carinho. Um beijo no coração. A gente volta amanhã às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, minha gente. Vamos em frente. Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada um de vocês, né? E vivam como se hoje fosse o último dia nosso na Terra. Tenho certeza que você vai fazer escolhas mais acertadas. Abraço, gente. Te mandei sem ser mané, tá no seu zap aí. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. O importante é você. Notícia e informação é com Flávio Azevedo. Entrevista e utilidade é o nosso segredo. Fique ligado, sintonize e venha ver com o Flávio Azevedo. O importante é você. Notícia e informação é com
Flávio Azevedo.